Bom, para fechar o edital na parte de processo penal, nós temos o ponto 5.20 do edital, que trata sobre execução penal. Como é uma matéria muito positivada e regulada na Lei 7.210 de 84, a Lei de Execuções Penais, eu resolvi fazer desse vídeo uma didática diferente, já que não dá para ficar lendo a LEP com seus mais de 100 artigos, são muitos temas, é muito amplo, então eu resolvi fazer uma análise sumular do tema execução penal e eu vou fazer a leitura e uma breve análise de todas as súmulas do STF e STJ que tratam sobre o tema execução penal. A começar pelas súmulas 192 e 192 do STJ, que diz o seguinte: compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Portanto, não importa a natureza da infração penal nem do processo penal. Para o juízo de execuções penais, o que importa é saber se ele está acolhido numa penitenciária estadual ou federal. Se estadual, compete ao juízo de execuções penais estadual. Beleza? Súmula 471 do STJ. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para progressão de regime prisional. Portanto, antes de 2007 para trás, aqueles acusados, condenados por crimes hediondos, eles precisavam cumprir apenas 1/6 da pena para progredir de regime. Beleza? Só depois da Lei 11.464 é que passou a exigir o cumprimento de 2/5 da pena para primário e 3/5 para reincidente nos casos dos crimes hediondos. Ok? Então vamos lá. Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Portanto, o exame criminológico de forma automática ele é inconstitucional, mas ele pode ser realizado desde que dadas as circunstâncias e devidamente motivado pelo juiz. Ok? Súmula 520 do STJ. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. O que a súmula 520 quer dizer não é que seja proibida a saída temporária automática, mas sim que o juiz delegue ao diretor do presídio a fixação das datas de saída. Só o juiz pode determinar as datas de saída. Súmula 40 do STJ. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento de pena no regime fechado. Súmula 341 do STJ. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo da execução de pena sob o regime fechado ou semiaberto. E aqui a própria jurisprudência já estendeu o teor da súmula para os regimes abertos e também para o livramento condicional. Por quê? Porque o estudo, a frequência escolar, é um diferencial em qualquer regime. O trabalho é que é obrigatório no regime aberto, mas aquele condenado ele não precisa estar estudando no regime aberto. Se ele assim estiver, é um diferencial. E como tal, merece a remissão da pena. Portanto, o estudo faz com que haja remissão da pena em todos os regimes e também no livramento condicional. Súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado,
Portanto, falta disciplinar, uma vez que vai impor uma sanção ao condenado, é preciso que respeite os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e também do devido processo, só que o administrativo. Ok? Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, dispensa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Portanto, para que haja o reconhecimento de falta grave, não precisa do trânsito em julgado no processo penal decorrente da apuração desse crime doloso. Beleza? Súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Veja, a falta grave, ela atrapalha em muitas coisas, interrompe muitos prazos. Mas livramento condicional e comutação de pena, não, são exceções, ok? E a súmula 441 trata de uma das exceções. Súmula 534 do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Então, veja que a regra é interromper, inclusive a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena. Aí o prazo zera, começa tudo de novo. Súmula 535, a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Então, são as duas exceções, a não interrupção de prazo na falta grave, livramento condicional e comutação de pena e indulto. Súmula vinculante 9 do STF, o disposto no artigo 127 da LEP, foi recebido pela ordem constitucional vigente, não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula 715 do STF, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento ou regime mais favorável à execução. Então, veja que no cálculo do cômputo dos benefícios próprios da execução penal, vai se considerar a pena aplicada na sentença e não o limite de 30 anos. A pessoa ela pode muito bem ser condenada a 150 anos, 200 anos, se ela cometeu muitos crimes e faz a unificação das penas, pode-se verificar uma pena muito superior a 30 anos. E para fazer o cálculo dos benefícios, vai-se utilizar a pena da sentença. Beleza? Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão do regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, e de modo fundamentado, a realização do exame criminológico, é aquela questão da progressão de regime pelo quórum antes de 2007, que nós já falamos aqui no vídeo. Súmula 716 do STF, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, a progressão de regime ela é aplicada aos presos provisórios. Súmula 717 do STF não impede a progressão de regime de execução fixado em sentença não transitada em julgado o fato do réu se encontrar em prisão especial. Então, veja que a prisão especial, por ser aí uma espécie de prisão provisória, também pode se aplicar a progressão do regime de pena. Súmula 526 do STJ, é possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa ainda que extramuros, ainda que fora do presídio. Ok? Súmula 491 do STJ
É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Então, não pode aquele condenado sair do regime fechado e ir para o aberto. Antes, ele tem que passar pelo semiaberto. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. O regime aberto já tem condições próprias do regime. Se colocar pena substitutiva, ele estará aumentando a sua pena para mudar de regime. Não pode haver essa vinculação, essa condição. No entanto, a súmula afirma que o magistrado, ao fixar as condições especiais do regime aberto, não poderá impor nenhuma obrigação que seja prevista em lei como pena restritiva de direitos. Então, PRD jamais. Só as condições próprias do regime aberto. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nesta hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. Portanto, em decorrência da ausência de vagas, muito comum no cenário prisional atual, não deve-se dar àquele acusado, dar àquele condenado um regime prisional mais gravoso, porque viola diretamente a dignidade da pessoa humana. Deve-se adotar mecanismos que facilitem a sua progressão de regime, fazendo com que haja uma alocação entre os condenados de determinado regime. Então, para uma pessoa passar do semiaberto para o aberto, não tem vaga, procura alguém do aberto que já está quase terminando a pena e antecipa a saída dele, antecipa o cumprimento da pena dele para dar a oportunidade de alguém passar para o aberto. É isso, basicamente, que diz o recurso extraordinário da súmula. O STF, com isso, ele evita a enxurrada de prisões domiciliares, porque, de certa maneira, a prisão domiciliar inibe a ressocialização do indivíduo, um dos fins da pena. Porque ele vai ficar recluso dentro de casa, com uma série de limitações, provavelmente não vai conseguir arranjar emprego dessa maneira, o seu convívio familiar vai ser muito reduzido. Então, evita-se levá-lo para domiciliar e prioriza-se a progressão do regime, ainda que de forma mitigada, reduzida, suprimida. Ok? Por fim, eu cito a súmula 700 do STF, que diz que é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Agravo de execução, ou agravo em execução, é um recurso que consta do artigo 197 da LEP e diz respeito a todas as decisões do juiz de execução penal, que diz respeito justamente à execução da pena de determinado condenado, em diversas situações afetas à execução da pena. E aí cabe esse recurso padrão e aplica o prazo do rese, do recurso em sentido estrito, de 5 dias para interposição. Ok? Passei aí por todas as súmulas que versam sobre execução penal. Lógico que execução penal requer a leitura minuciosa da LEP, fora todas as jurisprudências que não sumuladas, para entender a execução penal, mas um dos temas mais recorrentes em provas é justamente o entendimento sumular, por isso eu priorizei essa parte para falar de execução penal. Tudo bem? Muito obrigada!